E como que tu veio parar pra cá? Como que tu veio parar em Alphaville? Mais uma vez em eventos, né? Realmente, cara, se tem alguém aqui, né, que tá ouvindo, tá participando aqui desse podcast, fica a dica, que quer né? fechar clientes, quer se posicionar, precisa estar nos eventos. Agora voltando aos eventos presenciais, né? Precisa estar nos eventos. Bora, galera, seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui da AP7. E no meu lado direito temos ele, Alexandre. E aí, pessoal? O meu nome é Alex Salcedo e também hoje temos o cara dos 100 milhões de escrita persuasiva. Mas antes de apresentar o nosso convidado, eu quero falar para você se inscrever no nosso canal no YouTube, seguir o nosso Instagram, curtir e compartilhar. Com vocês, Paulo Fazanella. Fala, meu amigo. E tudo aí, bem? Salcedo, tudo certo? Xande também, tudo Que prazer, certo aí. Paulo. Que prazer top, meu, enorme de estar aqui junto com vocês no escritório aqui da AP7. Uma maravilha, né? A gente poder estar aqui conversando, poder trocar uma ideia. E também essa galera que está assistindo aqui com a gente, né? Ou ouvindo esse podcast aqui, poder interagir também, poder trocar uma ideia com a gente, né? É uma alegria. Show. Top demais. Paulo, a gente viu ali no teu Instagram 100 milhões, o cara dos 100 milhões de escrita persuasiva. Mas a gente sempre gosta de saber da onde que veio o Paulo, quem que é o Paulo, antes de nós entrar nessa linha dos 100 milhões ali de escrita. Legal. 100 milhões é só um número, né? E eu acredito muito mais em pessoas, né? Em transformação de vida de pessoas. Mas, e falando nisso, né? Realmente acreditando em pessoas, quem é o Paulo, né? Quem é o ser humano Paulo Fazanella, né? Realmente eu sou um jovem de 28 anos, me considero jovem ainda, com muita energia, com muito vigor. Sou um jovem de 28 anos, casado há 6 anos, tenho uma filha de 3 anos, logo mais teremos mais filhos também. Olha só. Realmente valorizo muito a família, sou apaixonado pela minha família e pelas famílias, né? Então faço realmente um trabalho de sempre incentivar as pessoas, sempre mostrar o real valor que a família tem. Né? Legal. E eu sou esse cara, sou o cara que já tentou diversas coisas, ou na verdade já aprendeu muito com várias outras coisas, né? Só para você ter uma ideia, a minha formação é técnico em eletrônica. Tudo a ver com escrita persuasiva, tudo a ver com marketing digital, né? Mas só que não. Né? Então, realmente fui o cara que fui fazendo várias coisas ao longo da vida, fui aprendendo bastante, não fiquei limitado a uma única profissão, né? Eu não era o cara que não gostava, não queria fazer faculdade, né? Mas não porque não gostava de estudar. Eu gosto muito de estudar, mas eu não acreditava mais, pelo menos para minha profissão, para aquilo que eu gostaria de seguir, que eu precisaria estar ali no modelo tradicional, fechado na caixinha, né? Eu ouvia muito os áudios, né, do Geração de Valor, né, do Flávio Augusto, e aquilo foi me destravando, foi me tirando aquela caixa, e até o momento que eu falei, não preciso mais ser CLT, eu não preciso ter uma faculdade, eu só preciso gerar resultado para mim, para as pessoas ao meu redor, e com certeza eu consigo isso sem faculdade. Mas claro que tive que ralar bastante, estudar bastante, fazer vários cursos e continuo fazendo isso. E esse é um pouquinho de mim, né? Mas a gente vai aprofundar um pouco mais ainda hoje, né? Mas é uma disrupção muito interessante, né? Porque a gente escutar uma pessoa, né, mostrando ali, existe uma vida nova, uma vida top para ser vivida. E o lado de tu desligar ali o aparelho e aí voltar muitas vezes para um meio onde a galera tá com a cultura de não, você vai ter que fazer uma faculdade, você vai ter que fazer isso, aquilo. Então a pressão é muito forte, né? Como que foi para você nessa parte de fazer essa transição? Teve muita pressão, teve cobrança ou foi tranquilo essa transição? Legal. Bom, a primeira pressão foi dentro de casa. Foi. Minha esposa, ela sempre acreditou nesse modelo, né? O pai dela, né? Os pais sempre colocaram isso na cabeça dela. Olha, filha, para você realmente ter sucesso na vida, você precisa fazer uma faculdade, né? Se formar e tal, não sei o quê, trabalhar, ter um emprego, CLT, não sei o quê, a segurança, né? Que o pessoal diz. Muito e ela disso, sempre né? veio instalada com isso na cabeça. E para mim já não tinha tanto isso, eu fui muito incentivado também, né? Eu via muito a vida do meu padrinho. Meu padrinho, ele é vendedor, ele não tinha faculdade, acho que ele não tem o 2º grau, né? Assim como a história de grandes empresários, grandes empreendedores. E eu comecei a ver que tinha alguma coisa ali, né? Ele era um cara bem sucedido, um cara super inteligente, mas que saiu de engraxate lá da GM a ter uma empresa que, né, fatura muito bem e é muito bem posicionada no nicho que ele está. E aí eu sempre olhei para isso e aí depois também sempre buscando, né, esses
essas ferramentas, essas fontes de empreendedorismo, né? Entrei em 2016 no multinível e aí também explodiu a minha cabeça, porque lá dentro eu não ganhei dinheiro, mas ganhei muito aprendizado, ganhei né, muito material de marketing, de liderança, de vendas. Aí realmente me apaixonei muito por essa área de vendas, de empreendedorismo. Mas legal. A primeira luta foi dentro de casa, porque minha esposa, até um primeiro momento, e ela já me falou isso algumas vezes também, ela falou, era muito difícil te ver, né, não tendo uma faculdade em vista. Ela falou, meu pai sempre falou para casar com um cara que realmente teria uma faculdade, que teria segurança e tal, não sei o quê. E ela falou, né, a gente estava junto, a gente se ama e não sei o quê, mas ela não sentia a segurança da minha parte. Nesse quesito, né? Só que ao mesmo tempo também ela tem uma certa razão, porque eu nunca tive, né? Beleza, não estou fazendo isso, mas eu tenho uma empresa, ou estou tendo muito sucesso financeiro, ou algo do tipo. Né? Eu sempre estava tentando, sempre testando algumas coisas, sempre fazendo, e nunca realmente tendo o resultado muito grande. Mas tudo isso foi a minha base, né? Errar várias vezes, quebrar a cara algumas vezes, né? E isso tudo foi a base para eu conseguir conquistar algumas coisas que eu já conquistei até hoje. Uau. Mas a primeira luta foi dentro de casa. Até o momento que ela começou a perceber, não, ele não faz faculdade, mas ele não tá por aí farreando, não tá por aí sem fazer nada, né? Ele tá estudando, ele tá indo em evento, tá participando, tá né, tentando, fazendo alguma coisa, outra. A gente tá, né, comprou meu primeiro carro, né, foi lá um Palio 98. E aí depois a gente foi evoluindo, foi comprando outro, tal. Primeira casinha pequenininha, a gente foi mudando e tal, né? Então ela começou a ver essa perspectiva e aí quando ela realmente entendeu esse mercado do digital, né? Que realmente todas as possibilidades que existem e começou a me ver também como um empresário, né? Um cara realmente de negócios. Aí ela ficou muito mais tranquila e ela falou, não, né, eu te apoio, né, pode seguir nessa jornada que não precisa fazer faculdade não, que tá tudo certo. Que legal, que top. Cara, quem nesse marketing digital que não recebeu essa pressão de casa, né? Eu tenho certeza. Verdade. A mãe falando, o que você tá fazendo tanto nesse quarto aí? Tá vagabundeando, mas... O meu pai largava essa cobrança, assim, era um negócio assim, tipo, eu não sei que esse guri tem, ele não sai do quarto. E daí, tipo, caramba, né, o cara tá ali, né, muitas vezes trabalhando até mais do que... estudando, né, pra caramba. Mas é de se entender, né? Eu tenho uma cena também, quando eu ainda morava com os meus pais, não tinha casado ainda, e eu morava lá com eles, e lá em casa sou eu de homem e mais 3 mulheres, né, 3 irmãs mulheres, meu pai e minha mãe. E eu via muito isso, né? Eu saía do trabalho, chegava em casa, começava a estudar, começava a ler livro, começava a ouvir treinamento e tal, e ficava nessa. Mas meus pais nunca foram muito, né, pilhados nisso, né? Meu pai, a maior vontade dele, né, que para os filhos é o quê? Que a gente esteja bem e fazendo aquilo que Deus quer de nós, né? Esse é o principal. E ele sabe que se a gente estiver debaixo daquilo que Deus quer da gente, realmente, né, a gente já alcançou o sucesso. Então, realmente ele era muito tranquilo em relação a isso, mas ele sempre incentivava, perguntava, e aí, como tá o trabalho e tal, não sei o quê, como estão as coisas, e sempre via essa questão de evolução, né? Realmente a maior dificuldade mesmo foi quando eu casei, foi dentro de casa mesmo. Dentro de casa. Mas hoje a gente já superou isso e ela me apoia, ela continua seguindo, né? Ela é enfermeira, segue a carreira dela, né? Já fez uma pós-graduação, esse ano deve iniciar outra, então ela continua seguindo essa carreira acadêmica, até porque precisa, né? Nessa área, né, de enfermagem, realmente tem algumas áreas que é imprescindível, né? E a gente tem que também entender esse lado e ela segue essa carreira também tendo bastante sucesso ali. Top demais. E como que tu iniciou, cara? Qual foi o primeiro curso, o que te despertou aí para esse lado de copy mesmo? Legal. Bom, antes de falar de copy, acho que tem uma história antes até para eu poder entrar no mercado digital, né? Para poder ingressar. Eu comecei a estudar o marketing digital em 2013. Foi até caramba, um tempinho, né? Legal isso. Mas eu comecei assim, eu estava atuando ainda como eletricista, para você ter uma ideia. Eu tive uma experiência também de 1 ano na aeronáutica. Foi um momento muito legal da minha vida. Depois que eu aceitei, porque eu não gostaria de ter servido, foi meio que colocado à força ali. Aí eu falei, cara, já que tem que viver isso, né? Depois de 2, 3 meses ali, eu falei, não, vamos viver da melhor forma possível e levar como uma grande experiência.
Aí depois eu saí da aeronáutica, fiquei só o ano obrigatório, voltei para o emprego que eu tinha, de eletricista, né? Subindo em forro, fazendo instalação elétrica, trabalhando em obra, né? Já trabalhei em canteiro de obra, inclusive aqui em Alphaville, um dos prédios, esse prédio grande aqui de medicina, né? Esse prédio redondo que aqui existe, na esquina. eu trabalhei na obra desse prédio. Então, Caraca, assim, toda vez que eu passo em frente dele, tipo, até arrepio. Aquele tijolo assim. foi eu que coloquei. Eu trabalhava na parte elétrica, mas era a minha realidade aquilo Sim. ali, né? E aí Que disso, massa isso, cara. em 2013, aí esse meu padrinho, ele falou, cara, tem uma oportunidade aqui na empresa para trabalhar na área de marketing. Eu falei, marketing? Mas eu não estudei isso. Ele falou, cara, você só precisa saber fazer imagem no Photoshop e disparar e-mail marketing. Eu falei, peraí, fala mais, né? Aí conversei com ele e tal, não sei o quê. Aí eu falei, se é só isso, me dá um tempinho que eu vou dar uma olhada. Me dá uma noite, vou virar a noite aqui demorando. Sabe Tipo fazer? isso. Sei, claro, vamos embora. Só faltou falar isso, né? Hoje a gente tem muito isso, mas eu falei, deixa eu dar uma olhada, né? Aí passou 2 semanas, eu comecei a pesquisar, né? Joguei lá no YouTube, como fazer imagem no Photoshop. Aí minha máquina era muito ruim na época, eu baixei o Photoshop craqueado mesmo, né? Me virando ali, travando o computador, mas em 2 semanas aprendi a mexer. Eu falei pra ele, né? O nome dele é Silvio. Silvio, tô pronto, né? Aí ele falou, tá bom, então pode começar, né? Aí eu pedi a demissão do emprego que eu tava, fui pra essa outra empresa. Caramba. E aí comecei a desenvolver ali. Ou seja, entrei lá como designer, né? Fazia também disparo de e-mail marketing. Depois de algum tempo descobri que era spam, tudo aquilo que ele fazia. Sim. Eram listas compradas e tal, a gente disparava. Mas aí eu comecei a perceber, né? Eu fazia a parte de design lá dentro, né? A comunicação interna e tal. E aí também a gente disparava para poder gerar lead, que era uma empresa de planos de saúde. Então a gente gerava leads para o nosso time comercial poder fazer a ligação e fechar aqueles leads ali, empresas, né? Pessoas físicas. E aí eu comecei a perceber, dos e-mails que eu mandava, se eu mudasse a imagem ou se eu mudasse a página que eu mandava de captura, eu tinha mais conversão. Aí comecei a perceber, nossa, se eu mudar a página de captura, porque eu sempre estava usando a mesma, que era o que tinha lá. Aí eu falei, se eu mudar a página de captura, eu tenho mais conversão. Aí comecei a fazer página de captura também, em sites e tal, e fui fuçando, fui mexendo, né? E aí comecei a trabalhar como web designer lá dentro também. Caramba. E aí, junto com isso, eu percebi, cara, não tá vindo um tráfego legal do e-mail marketing. Aí comecei a estudar mais, eu vi que era spam, falei, não, a gente tem que parar com isso aqui. Mas quais são as outras fontes de tráfego? Comecei a estudar tráfego pago. E aí fui pro Google, na época que era Google AdWords. Sim. Né? Hoje é Google Ads e tal, né? Mas naquela época era Google AdWords. Fiz um curso, aí eu comprei o primeiro curso meu do digital, que foi o curso do Conrado Adolfo. 8Ps. Isso. Só que não era a imersão que era hoje, era um curso online. Isso lá em 2013, ele vendeu, ele foi para os Estados Unidos, ficou 2 meses lá, aprendeu muita coisa com os americanos, trouxe para cá e colocou nesse curso. Né? E dentro do curso, como bônus, tinha lá o curso de Ninja PPC, que era o curso de Google AdWords. Né? Falei, vou comprar esse curso aqui porque eu preciso estudar. Era o único cara que eu conheci na época, e na verdade só tinha praticamente ele e o Érico, né? E aí comecei a estudar isso, comecei a fazer, e aí comecei a investir lá 50, 60 mil mensal no Google AdWords, né? Aí comecei a aprender mais e tal, não sei o quê. Até que chegou um momento da empresa que eu comecei a terceirizar essa parte e comecei a ir para o outro lado do marketing, né? O marketing, a comunicação mesmo, o endomarketing, né? A comunicação interna da empresa, comecei a gostar disso também. Comecei a atuar diretamente nas campanhas de vendas, né? Com os vendedores, porque lá a gente tinha campanhas de incentivo, né? Para os vendedores. E aí comecei a trabalhar mais nessa parte de marketing, de incentivo, né? Comecei a curtir bastante também. E aí em 2017 só, né, eu estava em paralelo com isso, já tinha também tido essa experiência com multinível, mas em paralelo também com essa empresa. Sim. E aí em 2017 eu descobri copy. Tava continuando estudando o digital, né, eu falei, tô estudando isso, já fui designer, web designer, já tinha sido editor de vídeo também, né, e aí lá dentro também, e aí já fui gestor de tráfego, e aí em 2017 eu descobri copy, no final do ano, em dezembro, mais ou menos essa época aqui, novembro, dezembro, que eu descobri copy. Então já está fazendo 4 anos isso. E aí eu falei, nossa, é isso daqui que eu quero fazer. Porque Univendas, que era o que eu já estava trabalhando, era o que eu gostava. Unio Digital, né, que era o marketing digital que eu estava estudando, que eu via que tinha uma grande possibilidade, né? Eu falei, é isso daqui que eu quero. Realmente eu estou procurando, mas é isso que agora eu encontrei. Só que era muito difícil, porque na época não tinha essas pessoas que ensinam como a gente tem hoje, né? Hoje eu também ensino, né? Justamente por uma dor minha que eu tive lá no passado. Eu ensino copy também, tenho minha mentoria e tal, mas naquela época não tinha. Tinha uma única pessoa, que era o Rafael Bertoni,
E aí eu comecei a aprender com ele, vi muitos vídeos, talvez todos os vídeos dele do YouTube, consumi conteúdo gratuito, vi os vídeos do Érico, que pouca coisa ele falava sobre copy também, né? Conrado também tinha falado algumas coisas, e alguns tempos depois, na verdade recentemente, eu descobri que o Conrado em 2014 tinha lançado um curso de copy também. Olha e por algum motivo, né? Eu acompanhava muito ele, por algum motivo aquilo não me chamou a atenção. Sim. Olha Você vê como que são os caminhos, né? Que a gente vai trilhando. Naquela época, talvez, né, não me despertou nada, mas em 2017, alguns anos depois, me despertou e eu tô aqui como copy até hoje, né? Então... E talvez foi importante tu não ter, naquele momento, descoberto a copy, porque tu conseguiu também ter uma visão geral de ligar os pontos por todo o processo que passou, né? E ter toda essa experiência, né? Se naquela época eu tivesse descoberto, talvez não teria tido a experiência do multinível, porque isso foi em 2016. Então, né, várias experiências também de vida eu não teria tido antes e sei lá, é o tempo certo, né, de acontecer as coisas, eu acredito muito nisso, então... Mas que curiosidade, né? Que interessante isso. E eu acompanhava demais. Eu fui ver os cadernos que eu tenho lá guardado e eu realmente escrevi o nome de pessoas lá, os americanos, que hoje eu estudo. O Conrado já tinha falado naquela época. Caramba! E assim, é surreal isso, né? Mas faz parte das coisas da vida. E aí lá em 2017 eu descobri isso, né? Comecei a estudar. Só que e aí eu vi que o Albertoni tinha um curso, só que era um curso que custava 6 mil, né? Eu acabei pagando parcelado, paguei 7 mil reais, só que não tinha aquela grana. Sim. A minha esposa pagando faculdade, né? Ela no último ano de faculdade, a gente tinha casado, a gente tinha acabado de descobrir a gravidez da minha filha, e aquele novo na nossa vida, eu falei, cara, eu não consigo investir uma parcela tão alta, não consigo pagar esse curso, não tinha grana para isso. E aí eu falei, não, se eu não fizer isso, realmente eu vou continuar vivendo a mesma coisa que eu vivo hoje. E não é isso que eu quero. Aí foi uma das viradas de chave que realmente eu parei de viver somente daquelas condições. Eu falei, não, vamos dar o passo, vamos decidir. Negociei também com o pessoal lá, porque minha esposa estava pagando o valor de faculdade que ela pagava, era o valor da parcela, só que ela terminava de pagar em dezembro. E eu já queria começar o curso quanto antes para ter resultado. E aí negociei, comecei a fazer o curso sem pagar Não, acho que eu paguei... sei lá, 30 reais lá, era o valor que tinha lá disponível no cartão, paguei 30 reais e no mês seguinte aí sim eu comecei a pagar a parcela integral. Olha. Então assim, foi uma doideira esse início aí, mas tudo concorreu, né, pro bem ali. Aí comecei a estudar e aí, né, a gente veio caminhando aí até hoje. Que legal, cara, que bacana. Paulo, a gente percebe então essa garra que você teve nessa época, e sempre você foi assim, era uma característica sua, essa busca, esse sangue no olho mesmo? De buscar resultado? Acredito que é uma coisa que a gente vai construindo ao longo do tempo, né? Mas eu sempre tive essa questão de... Que nem na escola, eu não precisava ficar estudando para a prova depois, eu sempre fui um pouco autodidata, sabe? Eu pegava ali o que o professor falava e tal, ia bem na prova, eu nunca tive problema, nunca repeti um ano, então assim, na escola sempre foi muito bem, né? Essa questão. No ensino médio, eu quase não estudava, eu estava ali na sala, porque para mim aquilo não estava fazendo mais sentido, mas eu estava ali, escutava, fazia as provas e passava de ano e estava tudo certo, né? E aí eu trouxe isso também depois, né? Eu saí da escola, comecei a fazer o curso, né? Eu fiz curso técnico, então já continuei sempre nos estudos, com aquilo que eu falei no início, né? Eu sempre gostei de estudar, mas não gostava de ter ali uma ideia fixa de ter que fazer uma faculdade ou algo do tipo. E aí realmente comecei, depois que eu peguei o curso do Conrado, e aí muitos cursos também, na verdade a virada de chave foi quando eu fiz o curso de Photoshop. Falei, cara, eu consigo fazer isso aqui de graça, né? Aprender em 2 semanas mexendo numa ferramenta, então eu consigo fazer qualquer tipo de coisa. E aí a minha vida não era mais ter que ficar assistindo série ou né, fazer muitas coisas. Claro, eu tinha a minha vida social com os amigos, né? A gente saía, a gente brincava e tal, fazia as coisas que a gente gostava de fazer, jogava bastante futebol naquela época e tal, né? Vivi realmente um pedaço ali daquela época, não foi que sou bitolado em estudo, não. Eu realmente vivi bem aquela época, né, aproveitando bastante, mas também no período que eu estudava eu dedicava bastante, sim, e realmente pegava fácil as coisas, né. Hoje eu tenho assim uma percepção até de que não é nem tanto de que eu pego fácil, mas é porque realmente eu me esforço. Sim. Então tem muito mais, acho que, do meu esforço. E aí também um pensamento meu, né. Eu às vezes acho que, nossa, isso aqui é muito difícil, mas não é o difícil que eu vou desistir, é o difícil que eu preciso me esforçar mais para conseguir aquilo que eu quero. Então acho que eu fui desenvolvendo esse lado mais
né? Realmente, cara, eu vou fazer isso até dar certo. Esse mindset eu peguei muito com o Conrado, né? Ele fala, cara, não faz isso daqui uma vez, não, faz até dar certo. Então eu tenho muito essa pegada, né? Não, eu só vou entrar nisso aqui para realmente fazer e fazer até dar certo. Né? É aquela teimosia que realmente não é teimosia, né? É persistência. Sim. A teimosia é você ficar batendo cabeça e errar, né? Ficar sempre no mesmo erro. A persistência não, é você, putz, essa porta tá fechada, deixa eu ver essa outra, deixa eu ver essa outra. E aí você vai testando até dar certo. Então tenho muito esse mindset. Top, hein, cara? E esse mindset é um mindset que faz as coisas acontecer mesmo, porque por mais que o mundo inteiro pode estar enxergando a porta fechada, mas tu já viu ela aberta, tu sabe que ela vai abrir no momento certo. Então é Exato. Só persistir. Deixa eu te perguntar um negócio, cara. Começou, fez todo esse estudo, passou por uma jornada desafiadora, muitas vezes até tomando decisões, né, em vez de viver na condição. Mas qual foi o momento que quais foram os primeiros trabalhos, assim? Tu começou a fazer daí, foi na empresa do teu tio, do teu padrinho, teu padrinho, ou tu já começou a trabalhar para outras empresas daí? Legal, eu fiz, né, todo esse processo, lutei, batalhei e tal, comecei a fazer o curso, né, pago. Terminei o curso rápido, assim, 2, 3 meses eu tinha terminado o curso, era um curso extenso, longo, e também uma matéria que não é muito fácil, né, não é muito simples, copywriting, né, mas comecei a fazer e tal, aprendi bastante coisa, fiquei estudando, continuei estudando, só que eu cometi um grande erro. Não sei se iria ter alguma pergunta aqui de algum erro que eu cometi, aqui eu já entro nessa parte do erro, que foi o quê? Não praticar. Eu só ficava estudando, tendo aquele conhecimento, uma informação, uma obesidade cerebral e não colocava em prática. Então, realmente, esse foi um grande erro que eu cometi. Fiquei mais ou menos 1 ano e pouco nesse negócio de não colocar em prática, até o ponto que eu falei, não tá me dando resultado, acho que não é esse negócio pra mim de copy e tal, vou desistir, vou parar com isso. Mas conscientemente. Né? Assim, vou realmente parar porque eu vi que não é pra mim esse negócio, né? Meus amigos que tinham começado o curso junto comigo estavam tendo resultado e eu não. Falei, pra eles tá dando certo, pra mim, né? Eu realmente fiz, testei, mas aí deu uma outra virada de chave e muito simples, né? Muito até besta, né? Esse negócio. Era o quê? Eu não estava colocando em prática. Como que eu quero ter resultado sem colocar em prática? Uau. E aí quando eu virou essa chave, eu falei, cara, não preciso esperar ter cliente, não preciso esperar que o mundo conspire, não, eu vou começar a colocar em prática para mim. Aí comecei a escrever para mim todos os dias, eu falei, isso que eu aprendi eu vou começar a colocar em prática. Aí comecei a escrever, né, e-mails, mensagens, lá no meu trabalho, eu tinha um trabalho mais de comunicação interna, eu falava, como que eu consigo aplicar esses conceitos de copy, que massa. Esses conceitos de persuasão no meu trabalho aqui, né? Aí comecei a colocar isso em prática, mas assim, sem ter uma remuneração ou sem ter um reconhecimento como um copywriter ainda. Como eu entendia também de tudo do marketing digital, eu participava de alguns eventos, né? Eu gostava de ir em eventos tanto para aprender e fazer networking. Por mais que eu também era um cara fechado, né? Eu não falava praticamente com ninguém. Nesses eventos foi até uma virada de começar a fazer networking, começar a conversar com as pessoas. E aí, nesses eventos, eu comecei a oferecer o meu serviço. Olha, eu tenho uma consultoria que eu faço, né? Você tem empresa e tal, eu vi aí, mas, cara, eu acho que tem algumas coisas que dá pra gente melhorar. Vamos marcar aqui, né? A gente trocava contato e eu fazia uma consultoria de 1 hora com o cara. E no final vendia o meu processo de copy e tal, mas não tinha vendido nenhum ainda. Sim. Mas só de fazer essas consultorias já tava me destravando e eu tava aplicando realmente copy, né? Tava mostrando, olha, muda isso e faz tal coisa. Sim. E aí 2 meses, 3 meses nessa pegada assim de realmente aplicando. Em um dos eventos que eu tava, eu já conheci o pessoal da MR Lançamentos, né? Marcelo Gajon, Rodrigo Correia. Eu já conhecia eles, até mesmo por uma questão da igreja, né? Mais o Rodrigo Correia, que eles foram franciscanos, né? Da Toca de Assis e tal, eu conhecia. E aí num dos eventos encontrei o Marcelo. Ele foi palestrar lá sobre copy. Aí encontrei com ele, falei com ele depois da palestra, olha, muito massa, legal essa palestra e tal, não sei o quê. E aí a gente ficou conversando o dia todo ali, né? Foi praticamente o dia inteiro a gente ficou junto, a palestra dele foi de manhã. E aí fiquei acompanhando ele, tava ele e o sócio dele no evento, fiquei acompanhando eles. E assim, grudado mesmo, aquele cara, né, querendo realmente aprender com o cara, querendo gerar algum valor, né? Cara, você precisa de alguma coisa e tal. A gente saiu, almoçou juntos, eles estavam com um projeto da Cris Arcângelo naquele momento, a Cris foi naquele evento também, aí depois a gente saiu pra jantar juntos, ou seja, eu tava participando de tudo ali, né? E aí chegou no final do dia, beleza, foi bom, tá, massa. E aí o cara falou, né, o outro sócio deles, que era o Maurício, a gente tá com vaga de copy aberta e tal, vamos conversar mais, né? Olha isso, cara. Olha isso, como que
que acontece A as coisas. preparação, Pois é. né, cara? É legal isso de ter a oportunidade de estar preparado, né? Exato. Não adiantava ter a E o oportunidade. movimento também, né? É. Exatamente. Eu tava preparado, fiz todo o movimento, porque, beleza, né? Falei com o cara ali depois da palestra, mas eu poderia ter saído, poderia ter rodado, poderia ter ir curtido, né, as outras palestras do evento, mas não. Eu fui pra lá com esse propósito, né? Eu realmente... Eu vou Tava com a encontrar eles clareza lá, mental, né? Eu vou encontrar com eles lá e lá vai surgir alguma oportunidade. De alguma Nossa. forma vai surgir. Aham. E aí, Que realmente, incrível. né, surgiu a oportunidade. Isso era, tipo, num sábado ou num domingo. E aí, na quarta-feira da outra semana, eu já estava trabalhando com eles. Caramba. Então, assim, foi muito rápido. Eu até não queria sair, né, de forma tão abrupta da empresa, porque eu realmente era uma peça-chave dentro da empresa, mas fiquei ainda durante uns 30 dias prestando serviço, meio que home office para eles, né, fazendo realmente acontecer, até contratarem novas pessoas e tal. Não prejudiquei em nada a empresa, até porque eu gosto de realmente, né, sair com as portas abertas, valorizar, não prejudicar ninguém. Sim. E aí consegui cumprir com isso. E aí comecei a trabalhar na MR. Aí lá era copy todo dia, fazendo copy, né? Tinha já uma equipe de copy. Tava aprendendo, né, com um grande cara desse mercado, Marcelo Bragion. Então, muita Ali a coisa que eu troca era aprendi muito grande também. era né? muito grande. Então, assim, os projetos que ele pegava, os projetos que eles faziam, né, era toda uma agência, ou seja, tinha gestor de tráfego, tinha design, Massa. web designer, tinha TI, tinha RH, tinha né, tudo aquilo ali. Então, comecei a viver aquela experiência e ali eu cresci muito. Cresci demais, assim. E esse foi um dos primeiros trabalhos realmente remunerados mesmo, porque eu não tive trabalho remunerado antes disso, né? Já tive tentativas de venda, comecei a aplicar para mim também, mas nada remunerado. Foi depois de entrar na agência mesmo. Que massa, cara, que legal. E o que aconteceu? Daí, uma pergunta bem aleatória nessa linha que a gente tá vindo aqui. Mas tu é aqui de Alphaville, da onde que era... Tu nasceu aonde? Qual que é a tua cidade? Eu nasci em São Paulo, né? Sempre morei ali em São Paulo, bairro do Ipiranga, Zona Sul. Depois a minha esposa era de São Bernardo. Aí a gente casou e foi morar na Zona Leste, ali na Vila Prudente. E aí sempre daquela região ali. E aí a agência, né? Minha relançamentos é em São Caetano. Ficava a 15 minutos de casa. Então eu tava muito bem assim, trabalhando do lado de casa, né? Muito curtindo bastante toda aquela vibe, todo aquele negócio. E aí, né, aí depois comecei a vir pra cá, mas aí é uma outra história. E como que tu veio parar pra cá? Como que tu veio parar em Alphaville? Mais uma vez em eventos, né, realmente, cara, se tem alguém aqui, né, que tá ouvindo, tá participando aqui desse podcast, fica a dica, que quer né? fechar clientes, quer se posicionar, precisa estar nos eventos. Agora voltando aos eventos presenciais, né, precisa estar nos eventos. Né? Realmente, os seus clientes estão lá, as pessoas que você precisa se conectar estão lá. Você precisa estar lá e se conectar com as pessoas. Não adianta de nada. Você foi no evento, sentou, ouviu todo mundo, saiu do evento, de nada adianta. Né? Sim. Conteúdo pelo conteúdo, você consegue na internet, ou através de uma outra pessoa, mas são as conexões. Né? Então, realmente, vai para o evento sabendo com quem você vai se conectar, o que você tem para oferecer, o que você tem para gerar de valor, né? O que você vai fazer no evento. Selecione os eventos, não precisa ir em todos também, porque senão você perde tempo, não faz as conexões certas, né? Mas fica esse insight aí, acho que já valeria o podcast todo. Do início até aqui já teve vários insights que já valeria muito, muito mesmo. Né? Uma consultoria que a galera pagaria aí, sei lá, 30, 40 mil e já tá... O sucesso ele deixa rastros e tu tá trazendo aí muita coisa bacana mesmo, então... Exato. Então vale também as pessoas que estão assistindo anotar, né? Se exatamente. não anotou ainda, para aí, pega um caderno, um papel, volta aí o vídeo e vai anotando, porque realmente tem muito conhecimento. Percebe o que não tá fazendo, né? Começa a aplicar. Exato. E são coisas simples, assim como eu falei, naquela virada de chave que eu demorei 1 ano e pouco para poder virar, às vezes a pessoa vira essa chave aqui e não precisa esperar esse tempo todo. Né? Sim. Imagina só, eu quase perdi essa profissão, quase perdi toda essa história que eu tô contando aqui, se eu não tivesse virado essa chave. Imagina, tá ali nos fios, ajudando a galera a estruturar. Exatamente. Que bacana. Mas aí, não, né, voltando, né, pro evento, tava num evento específico de copy, e aí nesse evento, era um evento de 3 dias, tava ali participando, e aí no início do evento, na apresentação, né, era um evento para poucas pessoas, tinha umas 40 pessoas ali, todo mundo se apresentando, né? Seu nome, de onde que é e o que veio buscar no evento. E aí começou a passar e tal, só que aquela coisa normal de evento. Cada um de um lugar. Você do... Tinha até pessoa do Acre. O Acre existe, sabe? Aquelas coisas, né? E aí chegou num cara, né? Um jovenzinho lá, que o cara falou, não, meu nome é Marcos Paulo, tenho 22 anos e eu vim aqui buscar a copy que vai me levar aos 8 dígitos. Ele já estava junto com o Pablo,
tava fazendo lançamento de 7 dígitos já, Sim. e ele foi lá buscando isso. No momento onde que o Brasil tinha feito, acho que tinham acontecido 3 lançamentos só de 8 dígitos, ele estava começando assim, há pouco tempo, ele não, acho que ele nem estava no grupo Insider ainda do Érico, sei lá, ele estava começando, né? Tinha tido alguns resultados ali, mas olha a visão né, do Marcos Paulo. E aí aquilo me chamou a atenção. Caramba, copy de 8 dígitos, né? Como assim? O que é essa copy de 8 dígitos, né? E aí, beleza, foi rolando o evento e tal, não sei o quê. No último dia do evento, a gente se conectou num cafezinho, né? Era uma imersão, então assim, muito intensa. Mas em um dos cafezinhos, no último dia, a gente lá, eu peguei um pão de queijo e tal, ele do lado ali. Ele falou, você é copy, né? Eu falei, não sou copy e tal, não sei o quê. Ele falou, você faz trabalho pra fora também? Eu falei, faço, nunca tinha feito. Sim. Eu falei, faço, com certeza. É lógico, É tamo aí. lógico. Aí a gente trocou contato, né? Aquele negócio, aí voltamos pra dentro da imersão e ali a gente não falou mais, né? Deu um mês, ele me ligou. Eu tava chegando, né? Lembro como se fosse hoje. Ele tava chegando na casa da minha sogra. E aí minha esposa tava ali comigo. Eu falei, não, né? Entra lá que eu vou ficar aqui do carro mesmo. Cara. Deixa eu atender ele. Aí ele me ligou e tal. E aí, tá podendo falar? Eu falei, tô podendo falar e tal. Aí ele falou, cara, eu preciso de um copy. O meu copy, ele não vai poder fazer, a gente vai fazer um lançamento e tal, de uma influencer. Começou a falar o nome da influencer, eu não entendia nada. Naquele momento tava me tremendo todo já. Né? Cara, como assim? Ele me ligou, precisa de um copy, e agora será que eu faço, não faço? E aí eu tentando processar as informações, e ele falou que tinha um lançamento para fazer, porque o copy dele ia viajar. Ele vai para uma viagem para Israel e tal, não sei o que. Aí depois que eu fui ligar os pontos. Foi aquela viagem que o Pablo foi para Israel, e o copy dele, então, era o Pablo, né? Então, tipo, peraí, como assim? O Pablo escrevia as copies, Sim. né? Caramba. E aí realmente foi num momento onde nem existia a PLX ainda, não existia a agência. Foi o primeiro projeto de lançamento da agência. Caramba. E a gente tinha pouco tempo, né? Ele falou, cara, a gente tem 21 dias de hoje até a abertura de carrinho. A gente vai fazer um lançamento interno com CPL 1, 2 e 3, captar, né, sei lá, captar 70 mil, ou não, acho que era 40 mil em leads. Falei, caramba, muita grana, né, pouco tempo, eu nunca fiz um lançamento, porque eu estava na agência, mas ainda aprendendo muita coisa e tal, nunca tinha feito um lançamento. Falei, cara, é muita coisa, nunca fiz um lançamento. Falei, mas e o lançamento, a pegada é diferente, né? É completamente diferente. É um desafio. É realmente um desafio do começo ao fim do lançamento. E aí eu falei, cara, será que eu aceito, não aceito? Né? Eu falei, não, beleza, vou te passar uma proposta e a gente conversa ainda hoje e tal, não sei o que. Aí passei pra ele lá a proposta. Na sequência ele já aceitou e tal. Falei, caramba, ele aceitou. Achei que ele não ia aceitar. Sim. Sabe aquele negócio? E aí eu falei, não, vamos cair pra dentro, vamos fazer acontecer. Sim. E aí foi assim... Os meses talvez que eu mais tive diarreia ali, porque realmente mexe na barriga, né? A abertura de carrinho, então, meu Deus do céu. Nossa. Mas era virando noite, porque assim, eu tava trabalhando, né, como CLT na agência, e aí eu começava a fazer as copies à noite, né? Chegava em casa, ali 7, 8 da noite, fazia copy, estudava público e tal, não sei o que. Momento de gravação, eu morava na Zona Leste, né? Era lá na Zona Norte, onde tinha o escritório deles, a gente virava à noite gravando CPL, editava, ia pro ar, não sei o que, aquela doideira toda. Mas aí a gente fez o lançamento, aí abriu o carrinho 6 dígitos. Né? Nossa. Fizemos lá 270 mil, alguma coisa em torno disso. Eu falei, caramba, deu certo, né? Sim, Olha foi só. 40 mil investido, Voltou voltou 270. 270 mil. Então assim, né, deu certo. E aí depois desse a gente foi fazer um outro, aí foi fazendo um outro. Aí chegou em janeiro, eu falei, peraí, Marcos, o que vocês estão pensando, né, para esse ano? Aí ele falou, não, a gente quer realmente montar a agência, a gente vai estruturar, a gente quer realmente ter as pessoas internas e tal, não sei o quê. Falei, para mim não tá compensando. Minha filha tinha acabado de nascer, eu tava nessa pegada de trabalhar, né, ter 2 empregos, tava me sentindo Július lá, né, todo mundo de Cris. Então tinha 2 empregos, não tava sem vida, e eu sempre acreditei numa questão, assim, muito de... Cara, eu vou trabalhar, eu vou prosperar, vou ter sucesso, mas também eu quero ter sucesso na minha família. Sim. Quero poder ser um pai presente, quero poder ser um marido presente, quero poder ter as minhas atividades na igreja, quero poder né, ter a minha saúde bem. Então sempre fui um cara que pensou muito assim. Eu falei, do jeito que tá, não tá dando certo. E aí eu apresentei para ele uma proposta, a gente conversou e aí acabou dando certo. Ele falou, não, então beleza. Mas aí eu saí também de uma forma, né, fui transicionando para sair lá da MR. E aí um mês depois eu tava na PLX, que nem era PLX ainda, né? E aí desde então fiquei ali 1 ano e meio, quase 2 anos fazendo os projetos em paralelo até o momento que eu saí, que agora tem 3 meses, né? Então Olha só. foi essa virada de chave para vir para Alphaville. E aí quando eu comecei a vir para cá, não mudei para cá.
né? Minha esposa estava trabalhando lá, minha filha estava na escolinha lá, toda a família de lá, e aí eu vim Era uma e voltava viagem todos os todo dias. dia. 3 horas mais ou menos no carro todos os dias. Foi o momento que eu mais ouvi podcast, o momento que eu mais escutei audiolivro. Mas foi assim, realmente eu tive que abrir mão de algumas coisas, né? Saía de casa às 6 horas da manhã, deixava minha filha, né, no começo foi na escolinha, mas depois a gente tirou e colocou deixei na casa da minha sogra. Então saía às 6 da manhã, voltava para casa muitas vezes 8 da noite, 9 da noite. E também tava, né, foram 9 meses assim, bem insanos, né? Muita coisa acontecendo aqui, né, na agência, em Alphaville, lançamentos assim de 8 dígitos, lançamentos gigantescos. Tava muito feliz com tudo isso, mas ao mesmo tempo, de novo, aquela preocupação, né? A vida não tá legal assim, não tá boa assim. Sim. É um momento que a gente, né, eu sentei com a minha esposa em casa, eu falei, não tá legal, ela também não tá legal assim. Ou você vai ter que sair de lá, ou eu saio do meu trabalho aqui e a gente muda para Alphaville. E aí a gente pensou um pouco, né? A gente sempre coloca Deus na jogada também, né? A gente colocou tudo isso em oração ali, deixou, né, isso em algum tempo em oração, até o momento que a gente percebeu, não, minha esposa vai sair do hospital, ela começou a me ajudar nos meus projetos, imersões que eu estava fazendo, mentorias e tal. Ela ficou 9 meses sem trabalhar, né? Sem trabalhar assim, em hospital, até a gente se estabelecer aqui, né? Minha filha começou a ir para a escolinha agora, e agora ela também retornou ao mercado de trabalho, né? Já está trabalhando. Então, assim, é toda uma... Né? São vários acontecimentos que a gente vai vendo para nossa história e claro, tudo vai dando certo, mas à medida que a gente vai fazendo acontecer, dá certo, né? Vai fazendo aquilo ali dar certo, né? É um desconforto muitas vezes para ir para o próximo nível, né? Exato. Tu vê que cresceu, aí chega um ponto que tu fala, não, beleza, então mudanças precisam ser feitas, aí a gente chega no próximo nível, né? Paulo, uma dúvida minha, cara. Da onde vem as ideias de um copywriter? Vem do além? É criatividade? É técnica? Da onde que vem? Uma dúvida pessoal minha. Legal. É um conjunto, talvez, de todas essas coisas. Talvez só o além que não, né? Porque acho que nada vem do além. Mas, assim, é um conjunto de várias coisas, né? Acho que o repertório ajuda demais. Quanto mais repertório você tem, e eu vejo que isso, na minha história, ajudou demais. Eu ter esse repertório, né? Ser gestor de tráfego, ter sido também designer, web designer, ter vindo de outras áreas também, né? Ter a cabeça muito aberta. Então, assisto um filme, assisto um documentário. Assistindo filme com a minha filha, eu aprendo. Eu vou anotando sempre coisas no bloco de notas. E aí, várias coisas, né? Os repertórios vão... as ideias vão ficando aqui na cabeça, e aí, na hora que você faz... Você coloca uma ideia para chocar com outra ou para realmente conflitar as ideias, começam a surgir novas ideias. Legal. Então do repertório vem muita coisa. Vai conectando os pontos, né? Estudo também você tem que estudar. Sim. Vou entrar num projeto que nem aquele primeiro lançamento que eu fiz. Foi no nicho de moda feminina. Eu não entendia nada de moda masculina, quem dirá de moda feminina. Sim. Então, assim, foi realmente um momento onde tive que estudar a moda feminina, tive que ver vários vídeos, realmente entender, né, os tipos de estilo, os tipos de calça, né, os tipos de vestimento e tal, não sei o quê, os nomes que eram dados para isso. E tanto é que através disso, desse estudo todo e das coisas que eu já tinha na minha cabeça, saiu lá um nome muito massa para o curso, né? E também para um dos módulos do curso. Né? E aí realmente a Expert mesmo, ela gostou muito, usa até hoje. Então assim, é uma coisa que a gente vê, né? É a junção das ideias, brainstorming também, né? Isso que a gente faz, né? De conversar, de jogar uma ideia na mesa, de conflitar. Tudo isso gera novas ideias, né? Então são várias coisas ao mesmo tempo. E claro, um processo criativo. Você precisa ter um processo criativo, porque você só tentando ficar forçar ali, vou escrever no papel 50 ideias. Beleza, isso é um brainstorm, mas dali talvez não saia a melhor ideia, dali talvez não saia a ideia mais lucrativa ou a ideia realmente milionária, mas é realmente fruto de um processo criativo. E como funciona esse processo criativo? Tem como dar uma palhinha para nós aqui? É claro que isso eu ensino só em mentoria, né? Mas já que você pediu, desliga as câmeras aí. Com carinho, desliga agora. Faz um corte aí, mas assim, eu vejo que cada pessoa tem que desenvolver o seu processo criativo. Sim. Inclusive tem vários livros que trazem métodos ou os métodos próprios das pessoas para desenvolver isso. Uma coisa muito simples, né? Que você talvez em 3 passos a gente pode resumir isso. É você estudar, né? Algo novo. Depois desse estudo, você coloca para brainstorm, ou seja, conversa, conflita, né? Deixa um tempo assentar aquela ideia. Maturação. Né? Beleza? Tipo, maturação. Aí você deixar ali, o vinho, né, passa por um processo, né? Depois de amassar as uvas, passa por aquele processo de descanso. É mais ou menos isso.
Então fica ali 2, 3, 5 dias, depende da quantidade de tempo que você tem do projeto, você deixa ali um tempo. E aí as ideias vão começar a pular como se fossem pipoca. Né? Tem até um documentário não é de copy, né? É um documentário... Não é um documentário, é uma série, chama Mad Men, né? E eles tratam muito o cenário da publicidade em 1960, da década de 70 também. E lá tem um dos trechos, eu inclusive anotei qual que é o trecho exatamente, né? Que diz o quê? O cara estava explicando para a secretária dele, que também ia ser uma redatora ali, olha, para você ter as ideias, você tem que gerar essa discussão, depois você deixa um tempo e as ideias começam a explodir, como se fossem pipoca. Que massa, é realmente isso, elas começam a saltar na sua cabeça. E por isso que muita gente tem ideia, às vezes, dormindo, acorda no meio da noite com uma ideia, ou no banho, porque é um momento que está tranquilo, é um momento que não está pensando nada, ou às vezes dirigindo. Cada pessoa tem o seu momento. Eu tive a mentoria Tudo Posso nasceu no banho, cara. Parece que veio um download, assim, ó. Exatamente que até passa para real, que é um momento de relaxamento. Muita coisa para mim também sai no banho. Inclusive, né, o banho às vezes gera a fumaça e tal no box. Eu começo a anotar no próprio box, assim. Massa. É claro que às vezes fica apagado, mas só pelo fato de ir fazendo, eu vou lembrando e conectando as coisas depois no final. Mas eu tenho muita ideia, assim, já acordei no meio da noite, dirigindo, né, aquele ano que eu fiquei, né, vindo e voltando de Alphaville, São Paulo, eu ficava gravando as ideias. Então, para cada um vai ter, mas precisa ter esse tempo. Nem que seja, sei lá, metade de um dia. Cara, tá muito espremido o tempo do projeto. Deixa aí, metade do dia, esquece. Vai para um parque, vai assistir um filme, vai para um cinema. Distrai. Vai fazer uma atividade completamente diferente, vai pensar em outro projeto, sei lá, qualquer outra coisa. Mas deixa sua mente trabalhar em cima disso. E depois disso, as ideias começam a surgir, anota para não esquecer. Sim. Quantas vezes também a gente já não perdeu boas ideias por ter esquecido ou deixado de anotar, então anota. E aí depois disso é você ir validando as ideias, né? Sim. Colocar para testar, ou então ir vendo qual que realmente vai colar mais com o público. E até já ficou uma ideia de livro aqui, né? Tem um livro que chama Ideias que Colam. E aí nesse livro eles ensinam, né? São 2 autores, eles ensinam um processo de 6 passos, né? Um filtro, na verdade, de 6 etapas para você validar boas ideias. E aí dá pra galera pegar essa ideia que ela teve, validar através desse processo, e aí fica uma ideia top. Que legal. Ideias que colam, hein? Ó a sugestão. Sugestão de livro. Paulo, top demais esse podcast. Realmente eu tô aprendendo muito aqui contigo. E tô muito feliz, cara. Tô muito feliz, me sinto honrado de estar aqui, a gente trocando essa ideia. Sim. E, cara, chegou um momento mega especial que é o Papumcast. Até esse momento poderia ter uma musiquinha, uma bateria, alguma coisinha. Então, seguinte, como funciona o Papumcast? Aqui são 36 perguntas e você vai retirar 7. Retira aleatório, não vai precisar ler, só em número mesmo. E aí eu e o Xande vamos fazer essas perguntas especialmente para você aí. Beleza. 7 perguntas. Vamos lá. Olha só, hein? Vai ser Dá uma embaralhada. Aqui. Exatamente. Lembra da minha época de truco na escola? Esse foi o segredo. 1, 2, 3. Aí. Fechou. 3 vira, hein? Top demais, hein? Vamos lá. Paulo, família pra você é? Tudo. Dinheiro pra você é? Recurso. Deus pra você é? Acima de tudo. Qual o seu maior aprendizado dos últimos 5 anos? Networking vale mais do que dinheiro. Show, isso é verdade. Qual foi a maior sacada da sua vida? Mudanças acontecem rápido. Uau. Como você se descreve? Um cara criativo. Ó. Qual a sua percepção sobre o marketing digital? Que é só um canal. Top demais, é hein? rápido assim mesmo. É esse o Papumcast, uma forte salva de palmas aí, muito bom, hein? Cara, quero agradecer demais, né, pela tua participação, por tudo que tu compartilhou e agregou aqui nas nossas vidas. Eu tenho certeza, você que está assistindo esse podcast, eu tenho certeza que você vai ser impactado, né, ou já foi impactado por todo o conhecimento, por tudo que foi compartilhado, não só da parte que foi estudada, mas de vida, assim, no geral, do que foi vivido aqui. Então, parabéns para você que está assistindo, né, e obrigado aí, Paulo, pela participação. Valeu, obrigado mais uma vez pelo convite, né? Toda a equipe da AP7 aí por esse convite. Obrigado por esse papo realmente incrível aqui, foi bem legal, um momento descontraído mesmo, de descontração, um momento da gente poder realmente encontrar, né? Reencontrar aqui os amigos, poder conhecer novas pessoas.
E claro, gerar valor para essas pessoas que estão aqui. Assim como você falou, né, realmente não é nem um agradecimento, mas sim é uma parabenização por essas pessoas estarem aqui. Assim como eu também já estudei muito e continuo estudando, né, não tem como a gente parar de estudar, a gente precisa continuar estudando. Esse podcast, né, com certeza vai ajudar muita gente, não só esse, né, os anteriores, os próximos, porque vocês estão com essa missão aqui e realmente essa missão vai ajudar muitas pessoas. Top. Assim como eu lá atrás tive que consumir conteúdo gratuito em algum momento para conseguir fazer o conteúdo pago. Também essas pessoas muitas vezes não têm recurso hoje, mas é só uma fase, né? E aí fica mais um aprendizado, né? A fase não é o fim. Então, se hoje você não tem dinheiro para poder investir, é claro, dá uma forçada, assim como eu fiz lá atrás e consegui tirar recursos de onde eu não tinha, realmente tomei a decisão e fiz acontecer. Mas tem alguns momentos da vida que realmente não tem como, né? É impossível. E a gente vai consumindo conteúdo gratuito, vai conhecendo pessoas novas, vai estando em eventos gratuitos também, que isso ajuda demais. E cara, é uma alegria para mim poder estar aqui, passando adiante essa mensagem, né? Passando adiante aquilo que eu tenho, um pedacinho da minha história que muita gente acaba não conhecendo. Às vezes não né? conhece, a gente né, cara? tá aqui nos bastidores, a gente faz bastante coisa, né? Muitos lançamentos que eu já toquei, hoje agora também à frente, né? Gerenciando ali a equipe de copy da Febracis. Então, assim, é muita coisa rolando, né? Fora os meus projetos também. A gente acaba não trazendo, talvez, esse bastidor todo. Então, é muito legal compartilhar. E eu quero, assim, com a minha vida, né, entregar com essa mensagem que eu tenho, realmente proporcionar uma vida melhor para as pessoas através das habilidades de copy. Então, se tem copywriters aí, estou aqui à disposição para a gente poder transformar a sua vida em uma vida melhor através dessa habilidade que é incrível e que transformou a minha vida. Show de bola. Xande. Paulo, muito obrigado. Acompanho você demais no seu Instagram. Fala o Instagram pro pessoal também poder te acompanhar. Legal. Porque... O cara é bravo, gente. Quem não conhece ele, procura lá no Instagram pra vocês terem noção de quem ele é. Show demais. É muito simples, Paulo, né? @Paulo Fasanella. Fasanella. Paulo Fasanella. 2 L's, hein? Boa. Top demais, gente. Gratidão por você ter acompanhado até aqui. E lembre-se, cara, o podcast foi top demais. Já aproveita e curte e compartilha com quem precisa estar escutando essa mensagem. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. A missão